Olá, minha gente! Essa aula daqui é para a gente falar sobre relacionamentos abusivos, partindo de um olhar terapêutico sobre o relacionamento abusivo. É bem provável você, terapeuta, vai abordar esse assunto em algum momento, você vai falar desse assunto em algum momento, porque isso é pertinente aos processos terapêuticos, é pertinente à condição da mulher historicamente. E faz parte, em algum momento, a gente se envolver com esse assunto, com esse tema tão polêmico. Para mim, ele é muito polêmico, porque enquanto a maioria das pessoas tem uma ótica sobre o relacionamento abusivo, somente sobre a ótica das mulheres que fazem a defesa desse ponto de vista, sem a autorresponsabilidade, o relacionamento fica muito abusivo mesmo, né? E tudo e qualquer coisa é muito abusivo. Então eu quero que você aqui como terapeuta, lembrando que esse canal daqui é para terapeutas, não é para você, mulher, que está ferida por alguma relação e você garante que aquele relacionamento foi abusivo. Então aqui eu estou falando com terapeutas, eu estou falando com o seu lado terapeuta, que é muito importante você observar, estudar e trazer a consciência para esse tipo de relacionamento, para que você possa ajudar as pessoas que vão te procurar dentro dos atendimentos. No relacionamento abusivo, ele nunca começa dentro da dita relação abusiva. Normalmente, a mulher que tem queixa de relacionamento abusivo, ela tem um histórico que vem muito antes desse relacionamento, não só de outros relacionamentos abusivos, tá? Assim como um perfil de pessoa que não assume sua responsabilidade sobre seus atos, não assume o seu direito de tomar conta da sua vida, gerir sua vida, seja sabendo quanto você paga numa conta de luz, quanto você paga numa conta de água, sabendo quanto custa, né, o condomínio, a moradia. E normalmente essas pessoas, elas têm uma característica de deixar o outro decidir a vida por ela. Quando a gente vai buscar isso dentro do histórico, a gente vê que o relacionamento é escolhido, ele não é abusivo. De alguma forma, por toda uma questão de vida, de dor, de criança ferida, de problemas emocionais não olhados, não resolvidos, esse adulto, ele está ancorado na criança, ele está ancorado na criança que sofreu, na criança que não teve atenção necessária e que ainda desenvolve recursos muito infantis para lidar com as suas próprias relações. Então, o que eu quero que vocês percebam aqui é que um relacionamento abusivo ele nunca é feito, primeiro, daquele próprio relacionamento, segundo, ele nunca é feito, ele nunca é originado naquele momento. Ele tem histórico, e essa pessoa da qual a mulher, eu vou colocar aqui a mulher, que normalmente é essa condição do relacionamento abusivo, vem muita queixa da mulher. Normalmente essa pessoa já tem um histórico de não responsabilidade sobre seus atos. Então, ela escolheu a dedo aquela pessoa inconscientemente, tá? Todos esses processos aqui são inconscientes, nem ela percebe que ela vem repetindo esse padrão, nem ela percebe que ela tem uma dor na criança dela, nem ela percebe que a menina ferida dela, a criança interior dela tem uma fixação em um ponto que não permitiu que ela evoluísse, que não permitiu que ela assumisse seus compromissos. Normalmente essa história está muito ligada ao pai superprotetor ou ao pai que abandonou, né? E aí ela está sempre buscando no relacionamento aquela figura protetora, aquela figura que vai direcionar a vida dela, aquela pessoa que é o príncipe encantado. Então ela entrega tudo, ela entrega a senha, ela entrega o cartão de crédito, ela entrega a vida, ela entrega o coração, ela entrega o ar que ela respira, ela entrega o suspiro, ela entrega tudo. E, naturalmente, nenhum outro ser humano sabe o que fazer com tanto sobre o outro, percebe? É humanamente impossível qualquer pessoa assumir um relacionamento que toda a entrega daquela vida é dado nas mãos dele, porque muitas das vezes quem entra nesse relacionamento tem o mesmo problema lá na criança ferida. Homens também têm as suas crianças feridas, homens também têm as suas mazelas emocionais, homem também tem as suas dores emocionais.
E o que que acontece? São duas crianças, né, no formato de adulto que se encontram para conviver. E aí esse homem, que normalmente tem uma característica mais racional, mais distante, mais frio, porque o homem é muito menos emocional do que a mulher, e se ele tem essa dor, bem provavelmente essa característica, né, da paternidade, da seriedade, foi encontrada por essa mulher, estou falando em termos gerais, mas normalmente a dinâmica acontece muito dessa forma. Esse homem também traz essas dores, também traz essa necessidade de super proteger alguém para também se afirmar. Você está percebendo que é uma dinâmica? Que ninguém escolheu ninguém conscientemente, nem ninguém escolheu ninguém para crescer, mas ambos se escolheram para se firmarem, para se apoiarem. E aí, quando essas pessoas se escolhem, cada um traz as suas características mais fortes para dentro desse relacionamento. Normalmente, o homem, para se firmar, ele é mais dominador. Lembra que ele tem uma criança ferida? Lembra que ele talvez tenha uma mãe que abandonou, um pai que bateu na mãe? Lembra? Não sei, tem várias histórias, né? As histórias são as que não faltam, e são cada histórias assim que vocês nem duvidam que esteja acontecendo na vida do seu cliente, na vida da sua cliente. E sim, aconteceu. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, porque todos os casos, todos os casos de queixa, onde a mulher chegava para tratar comigo, e ela trazia uma queixa de abuso na relação, quando a gente fazia o caminho, quando a gente fazia o histórico dessa mulher, ela tinha a repetição desse padrão. Então, não é aquela pessoa, não é aquele maldito filho da mãe, carcamano, energúmeno, filho da puta. Não é nada disso. São duas pessoas que se juntaram para viver isso, sabe? E, de novo, ela está colocando a responsabilidade sobre o outro. Nunca é a partir da escolha dela. É muito importante que a gente, como terapeuta, esteja atenta a esse detalhe. Entrar sem julgamento e só colhendo o histórico dessas pessoas. Porque o que a gente mais percebe, né, no meio terapêutico, principalmente, e, inclusive, né, principalmente quando são terapeutas mulheres, se conectarem com essa história, né, e quase que levantam a bandeira junto com a cliente e vai defender o mundo, né, como é que se diz assim, a vida dela contra aquela pessoa que entrou na vida dela só para abusar dela. E quando a pessoa fala, então, né, que está num relacionamento abusivo há 10 anos, aí eu falo, caramba, 10 anos. E a minha autorresponsabilidade onde está? Então, o processo terapêutico, ele não visa, primeiro, o julgamento, segundo, o concordar com o que o cliente está falando, terceiro, o alimentar a culpabilização sobre o outro, né? Sobre o parceiro, sobre a outra parte. O papel do terapeuta é ficar neutro, totalmente neutro. E, se possível, questionar o tempo todo. Né? Não é desconfiar, é questionar. Porque muitas das vezes as perguntas que você, como terapeuta, vai fazendo, vai trazendo a luz para aquilo dali, porque é muito importante, você já tem essa aula lá na certificação, que fala sobre aquilo que o cliente traz, não é aquilo que está acontecendo. Porque a percepção que ele tem daquilo que aconteceu é o emocional dele que viu. Então, muitas vezes, a gente relata, isso tem também na aula do VAC, né, do visual, auditivo e sinestésico. Então, e até eu comento sobre isso, né, que eu sou capaz de contar histórias assim em mínimos detalhes, porque aquela impressão do que eu vi, o que eu senti, eu descrevo e descrevo com a emoção daquele momento, né? E aquela emoção naquele momento, de repente, foi só do impacto. Mas assim é o seu cliente. Ele vai chegar para você, ele vai contar as histórias da forma com que ele sentiu e não necessariamente da forma com que aconteceu. Então, é muito importante para vocês estarem atentos a esses discursos de culpabilização. O terapeuta, ele fica postado no lugar dele, tá? Sem que ele vá para um lado, sem que ele vá para o outro. Somente fazendo perguntas e conduzindo o seu cliente a perceber que mudanças que ele pode fazer a partir de agora. Tá? E agora, com isso, o que você faz? Porque se o terapeuta ficar ouvindo essas historinhas da culpabilização, do relacionamento abusivo,
porque todo mundo que eu me aproximo abusa de mim. Não trouxeram a responsabilidade para sua cliente, sabe o que acontece? A sua terapia não serviu para nada. Você vai ser uma escuta ativa, e escuta ativa ela tem lá as amigas dela para conversar, tá? Então, o teu trabalho é realmente trazer para esse nível daqui, o nível da consciência. E não o nível do subconsciente que está jogando o lixo dela para cima de todo mundo. É esse o teu lugar, é esse o seu papel. Se você não conseguir fazer isso bem, você não está fazendo terapia. E isso daí é muito legal, porque assim, a gente tem como processos terapêuticos, né, várias linhas, várias, como é que se diz? Várias vertentes, né? Dentro dos processos terapêuticos da psicologia tem a psicanálise, tem a psicologia junguiana, tem a gestalterapia. Dentro dos processos terapêuticos tem a aromaterapia, tem Theta Healing, tem o Barra de Axis, tem as terapias integrativas, tem a PNL. Porém, se o teu caminho, né, como terapeuta, não te conduzir sempre para autorresponsabilidade, para consciência e novas atitudes e novos comportamentos a partir dali, que aí vai entrar muito a PNL, não está rolando uma terapia. A terapia é quando tem mudança de comportamento, para mudança de sentimento, para mudança de sensações, para mudanças de realizações. Então, fica sempre atento nisso, é um tema que aparece muito aqui, né, dentro dos temas terapêuticos, dentro dos casos que eu recebia quando atendia 1 a 1, e hoje eu quero que você preste muita atenção. Eu sempre vou estar trazendo estudos de casos aqui, o que mais aparece, o que acontece nos bastidores do seu cliente, para que você possa entender aqui internamente, antes de aplicar a terapia, antes de aplicar a técnica, para que você possa entender qual é o seu papel como terapeuta. Tá bom? Se você gostou dessa aula, dá o seu clique aqui, se inscreva no canal e não me perca de vista. Eu volto para trazer mais conteúdo para vocês.